Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Tudo Será que ótimo, eu, graças a será que eu Deus. estou na sala certa agora? Acho que sim, creio que sim. Tá. É Não é que muito o, fácil encontrar, né? é que o Hernani, ele marcou comigo da gente conversar um pouquinho antes. Aí, Não, tranquilo. deixa eu ver aqui. Você é apresentador? Eu sou. Ah, tá. É que a gente está sem moderador nessa sessão. Não, sem debatedor. Ah, tá. E aí o Hernani ele ficou de entrar um pouquinho antes para me ajudar aqui com esse trabalho. Deixa eu ver o que precisa ajeitar aqui. Bom, pelo menos acessar nós conseguimos. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Lelis. Não estamos te ouvindo. Não sei se você está. Agora acho que deu pra... Isso, Deu? agora deu. Deu Deu? sim. Bom Tudo dia, bem? pessoal. Tudo Bom bom? dia. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho, daí a gente começa daqui a pouco, tá bom? Tá, você tá como que nessa sessão? Nessa eu tô como debatedora. Ah, tá. Você entrou depois? Porque o Hernani tinha falado que não tinha debatedor nessa sessão. Não tinha debate. Será que eu tô na sala errada? Não, eu posso estar na sala errada, tá? Também. Então, Deixa eu ver. deixa eu ver aqui também, tá? Vocês entraram lá pela minha agenda. Isso. Oi. Deixa eu ver. Sessão 1, né? Eu... Eu Deixa tô eu ver achando aqui. que... Não, tá o meu nome aqui, ou não? Gente, tá o meu nome em todas. Ah, meu Deus. Espera lá. Hoje é dia 9. Essa aqui é a sessão 5? É sala 5 virtual, essa aqui? Olha, para mim era a sala 1, mas deixa eu ver aqui. Porque quando a gente entra, né, aparece participação em sessão. Uhum. E aí aparece sala 1, meu nome está lá. Aí aparece uma segunda sessão, meu nome também está lá. Agora eu estou em dúvida. Era lá. Eu tô com os casos aqui, é da Copenhagen. Ixi, então É... não é. Não? Eu, Tá. eu acho que é outra. É outra? Ah, eu vou sair então. Obrigada, gente. O Paulo, mas será que nós estamos na certa? Tô saindo Deixa, então, galera. Tchau, tchau. deixa eu ver Procurar com o certo. Hernani. Deixa eu ver com o Hernani aqui. O Paulo. Oi, oi, Rê. Bom dia.
Telmo também, bom dia, Clarissa, não sei se vocês estão nos ouvindo. Sim, tô ouvindo bem, Jai. Eu estou pensando se a gente está na sessão certa aqui. Então, eu entrei pelo link que tá lá na agenda, dentro do login, certinho. Só se eles colocaram o link errado lá, porque não tem como Então entrar, acho que não. é tudo do Agro. Pessoal, Pois bom é. dia. Bom dia. dia, Telmo. Meu nome é Telmo. A gente entrou aqui na moderação Jaime. Jaiane, sou eu. Aí essa é a primeira moderação, né? Eu tô Isso, atrás desse artigo de controle gerencial na agricultura familiar, vilão ou herói. isso. É nessa sessão mesmo, então tá Nessa certo. questão. Aí, para cada assunto, tem embaixo, a gente está na sala virtual 1, aí depois tem a sala virtual 2, vai descendo, né? Que aí Isso, a moderadora é a Cibele. Aí depois tem a sala 3 também, que é da gestão ótimo. de risco. Aí eu acho que cada um tem que procurar aquilo que quer assistir e mandar bala, né? Eu quero assistir É essa verdade. do controle gerencial da agricultura familiar. Ah, ótimo, Telmo. Obrigada, É viu? aqui? É aqui? É aqui sim. Aham. Obrigado. Eu vou te aguardar, então. Tá ótimo. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Então, eu fiquei na dúvida, porque assim, aqui na minha agenda, quando entra, aparece essa sessão, aí aparece meu nome, aí aparece uma outra. Mas eu acho que a outra é de outro dia, né? Deve ser. E até, deixa eu ver aqui que Não, eu acho que você está na certa, Jonas. Sala 1, né? Isso. Agrobusiness confirma. Tá certinho, Participa gente. das duas. Só para me localizar. Eu estou aqui em Santa Catarina. Os demais estão aonde? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ah, legal. Maringá, Paraná. Tá próximo aqui. Eu também estou no Mato Grosso do Sul, mas eu estou aqui no Sul e na Viraí. Naviraí é Rio Grande do Sul? Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso, Ah, pertinho, Paraná, do Bahia. lado do Paraná, do lado do Paraná. E a Clarissa também é Mato Grosso, né? Pelo que eu vi. Clarissa, nós não estamos te ouvindo, tá? Ainda não. É engraçado que o seu microfone parece que está ligado. Só um minuto, pessoal, eu vou ver com o Hernani aqui. O Hernani entrou. Olá, bom dia a todos, Bom dia, tudo bem? Hernani, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, tudo bem. Olha que Prazer sessão estar já aqui com todos cheia, vocês. Hernani. Então, muito bom, hein? Obrigado pela participação de todos vocês, agradeço. Nós vamos iniciar dentro de alguns minutinhos, nós temos 3 minutinhos ainda, tá? Tá, pessoal, eu vou pedir para vocês uma licença, só um minutinho para eu perguntar umas questões técnicas aqui para o Hernani. Hernani, eu não consegui colocar o fundo aqui, tá? Se você quiser me ajudar, ou a gente deixa sem fundo mesmo. Não, faço agora, eu coloco aqui para você. Então, estou te enviando pelo WhatsApp, tá? Tá. Estou fazendo isso agora. Verifica, por favor, no teu WhatsApp, se você recebeu. Deixa eu ver se eu consigo fazer, tá? E uma outra dúvida minha é como que eu vou compartilhar o vídeo aqui. Tá, você vai entrar dentro do site do SEMEAD. Estou fazendo a mesma coisa aqui, tá? Tem 2 usuários, por isso eu vou entrar no segundo usuário aqui. Mas o professor profissional fala. Nem sempre é a melhor opção.
Tenta ver nos autores, tipo, pega o artigo que mostrou, aí tenta ver os autores, e geralmente ele tem que falar sobre depois, né? Poderia não ser o mesmo autor, mas, pô, então a gente tem outro aqui, né? Hoje nós estamos aqui iniciando com o tema Inovação e Tecnologia. Opa. Hernani, Perdão. Oi, desculpa. tá, eu já abri, eu tenho que deixar o vídeo aberto, né? Eu falei errado aqui, já que eu estava falando, eu falei errado. A área de estratégia e competitividade nas cadeias agrícolas. Eu Isso. só confundi o horário da manhã com a tarde, mas está tudo certo. Tá. E aí, para eu compartilhar o vídeo, só me explica, por favor. Entrou dentro do SEMEAD. Você vai entrar na sua aba, compartilhar, canto central um pouquinho à direita, compartilhar. Você vai clicar na sua primeira imagem, onde está escrito Screen, uma vez só, no canto inferior esquerdo, Share Sound e compartilhar. No caso aqui, eu estou até compartilhando a minha tela. Você vai vir, como você está compartilhando o seu vídeo, você vai clicar exatamente nele, no qual nós estamos. Estou aqui no dia 10, eu vou achar exatamente aqui o meu dia, que é o dia 9. Deixa eu pegar desde o início, peraí, deixa eu ver dia 10, o segundo, dia 10 novamente. O seu está o dia 9, porque você só está em algumas sessões, né? Isso mesmo. Vamos ver aqui em trabalhos. Estratégia de competitividade. Deixa eu só colocar. Estratégia de competitividade. No canto aqui, ó, ao lado esquerdo, estratégia de competitividade. Nós temos aqui dia 9/11, como você está vendo aqui em cima, é virtual. Primeiro trabalho. Não existe uma regra para o primeiro, segundo, terceiro. Seguimos apenas aquilo que está escrito aqui. Fique bem à vontade. Para que você possa escolher esse primeiro. Você tem aqui o trabalho. Do YouTube, acho que tem que clicar em cima do play, né? Isso, o trabalho. E clicando aqui do lado esquerdo no vermelhinho. Play. Nós podemos até fazer um teste. Olá, nós estamos aqui. Vocês conseguem me escutar, pessoal? É um artigo sobre a produção Sim. de proteína, estudo longitudinal Pronto. da participação brasileira no mercado mundial da proteína de Eu frango. vou parar aqui apenas o áudio. Você vai vir aqui. Aqui é o suporte. Ctrl C, aqui em cima no URL. E na nossa seção, Dá para fazer, tem alguns você vai ver justamente aqui na parte de teste. E compartilhar este vídeo aqui. Somente isso, nada mais que isso. Claro que neste início, você vai compartilhar em tela inteira, para ficar focado exatamente no nosso vídeo. Você vai reproduzir acadêmico aqui o vídeo, nesse tempo de 8 minutos. Eu vou voltar aqui apenas. Após, nós abrimos para discussões, para que haja exatamente o debate, perguntas e assim sucessivamente. E também Ótimo, a participação destes também aqui no vídeo, se eles acharem interessante. Nesta primeira parte, nós temos aqui somente 3 trabalhos. Nós temos, sim, um tempo descrito de 8 minutos de apresentação, em que o moderador e o debatedor, que vou estar aqui, também nessa figura, né? Nós vamos finalizando os tempos de trabalhos, ou seja, o tempo de apresentação, que você pode escolher, por exemplo, como tempo faltante. 5 minutos.
Pronto. Todos têm ciência exatamente aqui do seu lado direito pelo chat. A mesma coisa para o tempo final. Um minuto. E no final, término de tempo. Apenas para instruir todos aqueles que estão fazendo a apresentação. Dentro também deste, né, ponto, nós temos aqui dentro do nosso SEMEAD, ou seja, do site do SEMEAD. Nós temos que entrar dentro daquela opção para que a gente possa, nós aqui no caso, eu e você somente, né, dentro da nossa sessão, encontrar diretamente o link para fazer a avaliação do trabalho a todos os participantes, isso no caso aí, no final. E também eu passo também no final o link para que vocês possam também ter acesso à avaliação do moderador, do trabalho, assim sucessivamente. Ficando aqui. Bem, Jean? Oi, Hernani. Ok, podemos começar então? Pode, mais um segundinho, deixa eu só colocar aqui em funcionamento, me permita só mais um minuto. Tá. Isso, eu esqueci de te falar, isso que eu acabei de falar por final agora, eu só não pontuei o início, tá? Desculpa. Para você, Jean, lá em minha agenda, eu tenho duas opções abaixo, né? Essas duas opções são de avaliação. Essas duas opções com um formulário que todos deverão preencher no início e no fim. No início, você tem um formulário que pede com a seguinte frase: a seguir encontra-se a mensagem do link do questionário de avaliação específica dessa sessão. Este, ou o primeiro passo, o primeiro ponto, nós vamos seguir aqui no chat também. No chat, isso já fica pronto para todos os demais que estão aqui. Vocês podem já fazer a avaliação a qualquer momento, eu só espero alguns minutinhos iniciais. E no final, esse segundo link que está logo abaixo, nós vamos colocar exatamente para que todos façam também a avaliação e vejam exatamente como foi a participação aqui. Giane, fique à vontade, eu estarei aqui com você, eu vou apenas fechar minha câmera. Fique à vontade, estou aqui participando junto com vocês. Obrigada, Hernani. Muito obrigado, Giane, pela sua participação, muito obrigado a todos também pela participação aqui. Desejo um excelente congresso, uma excelente apresentação para vocês que estão iniciando hoje, neste primeiro momento, né, de apresentações aqui do congresso. Muito obrigado. Estou aqui participando também. Obrigada, Hernani. Então, vamos começar oficialmente. Desculpa, pessoal, pelo atraso, 7 minutinhos, mas é a primeira, né? Então, a gente ainda está com algumas dúvidas. Passa um ano e a gente não lembra, né, como que foi do ano passado, tá? Então, todos bem-vindos ao SEMEAD. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Temos aqui várias pessoas na sessão, apresentadores e outras pessoas também. Bom dia, Suelen, Maria do Socorro. Tem várias pessoas aqui que a gente estava conversando antes, né? Está Tailane chegou depois também, Clarissa. Então, todos bem-vindos. A gente está com somente 3 trabalhos nessa sessão, então a gente tem um tempinho para conversar, está bem tranquilo, né? Eu sou a professora Jaiane, eu sou aqui de Naviraí, da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e vou ser a moderadora dessa sessão. O Hernani, vocês já conheceram, ele está nos ajudando aqui com a tecnologia. E aí, na nossa sessão, né, nós teremos, então, a apresentação de 3 trabalhos. Acho que podemos seguir essa ordem que está aqui, né, já na nossa apresentação. O primeiro trabalho é Produção de Proteína, o estudo longitudinal da participação brasileira no mercado mundial da proteína de frango.
O segundo trabalho, controle gerencial na agricultura familiar, vilão ou herói. Nós temos até plateia para assistir esse trabalho, né? E um terceiro trabalho, produção e comercialização da melancia, um estudo a partir da perspectiva dos produtores do município de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Então, estão todos aqui os apresentadores. Nós vamos começar, então, passando os vídeos, né? Não sei se todos tiveram já a oportunidade de assistir, mas nós vamos passar o vídeo, e aí eu acredito que seria interessante a gente passar já os 3, e depois a gente ter o nosso tempo de discussão, né? Aí cada apresentador terá mais 8 minutos para perguntas e também para a gente discutir aqui os trabalhos. Ok? Podemos fazer assim? Ok? Ótimo. Eu vou ver se eu consigo fazer, então, esse compartilhamento aqui, tá, pessoal? E aí, eu peço, por favor, que se tiver se vocês não tiverem ouvindo, tiver algum problema, que vocês me avisem. Bom, o primeiro vídeo já está aqui, né, no chat, que o próprio Hernani colocou. Opa! Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver o vídeo da produção de proteína? Sim, estamos lá. Tá. Eu vou dar o play, então, tá? Não, já tá aí? Não. Compartilhou sem áudio, Jaiane. Esse era o meu medo, né? Compartilhou sem áudio. E agora? Hernani, socorro. Jaiane, faz o seguinte. Eu já tive esse problema antes. Sem problema, descompartilha, né? Volta a sua tela. Sem problemas, eu sei onde está a questão aí. Fique tranquilo. Tá. Só você descompartilhar a sua tela. Uhum. Isso. Você vai compartilhar, clicar em Share Screen. Certo. Da mesma forma, você vai dar um clique lá em cima no seu vídeo, no lado esquerdo, Screen, uma vez só. E no canto inferior esquerdo, tem para que você possa compartilhar o áudio. Chama-se Share Sound. Ótimo. Tá aqui, já achei. Aí sim, vai sair com o vídeo. Ótimo. Vamos tentar mais uma vez. Nós estamos aqui para apresentar um artigo sobre a produção de proteína, estudo longitudinal da participação brasileira no mercado mundial da proteína de frango. Eu sou Jonas, acadêmico do curso de mestrado de administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a colega Tailane Lira, com supervisão dos professores doutores Silvio Santos Júnior e Carlos Eduardo Carvalho. Obrigada, Jonas. Como ele me apresentou, eu sou a Tailane, vou falar um pouquinho para vocês a introdução aqui do nosso trabalho, do nosso artigo. Então, qual que é o objetivo do nosso artigo? Justamente, né, por que a gente resolveu explorar o setor de proteína de frango? Pela representatividade que ele tem na economia brasileira. Então, respondendo à nossa questão de pesquisa, como tem se comportado esse mercado brasileiro de proteína de frango na última década, a gente realizou uma avaliação, né, do comportamento da produção de proteína de aves longitudinalmente, realizando várias comparações, e para justamente analisar essa evolução e qual é o impacto dela na economia nacional nos últimos anos. Esse tema justifica-se especialmente pela contribuição que o setor de proteínas tem na economia e no cenário de produção de carne brasileiro. Como referencial teórico aqui, então, o primeiro ponto em relação a como esse mercado se comporta, né, esse setor se comporta, aproximadamente, segundo os dados da BPA de 2022,
cerca de aproximadamente 90% da produção de proteína de frango e suíno é realizada através da integração vertical, ou seja, como Dyer e Singh também sinalizam, é uma espécie de rede de relacionamento em que a agroindústria e o produtor compartilham alguns custos e algumas responsabilidades, sendo que isso reduz a margem de risco e padroniza a atividade. E essas relações são firmadas normalmente com contratos de integração, o que permite reduzir os custos de transação, que também é uma teoria defendida e bastante explorada pelo Norte. E também a gente trouxe aqui algumas comparações, né? Como a gente está falando de vantagem competitiva, a gente ressaltou o diamante da vantagem competitiva do Michael Porter, e vai trazer isso, né, nos nossos resultados e conclusões. Para fazer essa pesquisa, então, nós utilizamos de um estudo de caráter qualitativo, primeiro fazendo pesquisa bibliográfica para entender o que os pensadores e os autores tinham de percepção em relação a isso, e aí depois explorou e também traduziu de uma maneira descritiva os relatórios e dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, do Banco Central do Brasil e do CPE. E a partir da análise desses relatórios, a gente fez alguma triangulação de informações e análise de conteúdo. Então, com relação a resultados, os 10 primeiros países importadores da proteína de frango brasileira representam 63% do volume total. O continente asiático e o Oriente Médio, eles representam 37% e 30% respectivamente. Então, notadamente, hoje, o maior importador, e historicamente também o maior importador de carne de frango brasileira, é o mercado chinês. Então, nesse gráfico aqui, nós temos a variação, né, representado pela China, Japão e Emirados Árabes. Então, a variação positiva ou negativa das importações de carne de frango. Por exemplo, a China, que notadamente é o país que mais tem variações positivas e negativas no decorrer dos anos, no nosso recorte de estudo, que compreende 2012 a 2021. Seguindo aqui, esse gráfico traz a representatividade do setor agropecuário em relação ao PIB. Então, 28%, né, do PIB, segundo o CPE, no ano de 2021, 28% do PIB hoje é composto pelo agronegócio. E nós podemos observar que mesmo quando a variação do PIB é negativa, podemos observar aqui em 2015 e 2016, esse período foi o período do impeachment, né? O agronegócio teve uma evolução na participação do PIB. Mesma coisa no ano de 2020, da mesma forma. Aqui o PIB, pelo nosso estudo, a justificativa da diminuição do PIB é a variação cambial, né? Desvalorização da moeda brasileira, e mesmo assim, o PIB saltou de 20%, a participação do agro no PIB passou de 20% para 26% nesse período. E aqui também a gente observa nesse quadro que mais de 60% da produção da proteína de frango e 79% das exportações estão concentradas no sul do país. 88% do escoamento da produção brasileira, ou seja, a exportação, ela se dá através de portos localizados na região sul. Então, Porto de Paranaguá, no Paraná, São Francisco do Sul e Itajaí, em Santa Catarina. Então, a região sul do Brasil, ela também recebe a maior parte dos investimentos para a produção de frango, investimentos que sejam particulares e investimentos também com a ajuda de custos financiados, no caso, por grandes bancos, né? E justifica-se também, que a gente observou no nosso estudo, esse investimento pelo fato da região sul concentrar 66% dos frigoríficos, né? Então, a cadeia produtiva está basicamente focada na região sul do país, aí para aquelas questões que a gente sabe de estrutura existente e da própria condição de relevo e tudo mais, pequenas propriedades. Então, em suma, né,
O PIB, a gente pode perceber que o PIB do agronegócio brasileiro, muito impactado pela produção de carne de frango, tem uma contribuição significativa e vem aumentando essa contribuição nos últimos anos em relação ao PIB nacional. Um dado interessante é que o volume de exportações nos últimos 3 anos de carne de frango também vem crescendo, e só no último ano, 2020 comparado a 2021, aumentou cerca de 8%, né? Isso é significativo também. Muito impactado pela produção e a estrutura da região sul do Brasil, e aí a gente pode ressaltar as condições de fatores e o apoio dos setores correlatos, que o Porter defende, né? E também as condições de demanda, porque os consumidores brasileiros têm antecipado as necessidades dos mercados globais em relação ao consumo de carne de frango. Obrigada, pessoal. Nos vemos no evento da SEMEAD. Ótimo. Pessoal, bom, nós apresentamos esse vídeo, ele tinha 8 minutos, né? E nós temos mais 8 minutos agora para debater esse trabalho da Tailane e do Jonas, né? Os dois estão presentes. E aí, depois no final ainda a gente tem mais um tempo para conversar, tá? Então, eu vou cronometrar aqui nossos 8 minutos. Primeiro eu quero perguntar se o Jonas ou a Tailane querem acrescentar mais alguma coisa. Na hora de gravar, às vezes, né, a gente falta algumas coisas. E também, os demais presentes, se tiverem alguma pergunta, também já podem colocar, ou colocar no chat, ou abrir. Jonas, Tailane. Bom dia, então, Jaiane e o pessoal que está prestigiando o evento. Eu acho importante, né, a gente tentou ser bem objetivo nos nossos principais apontamentos, e é importante frisar que o objetivo nosso de escolher esse tema, nós cursamos na Universidade do Oeste de Santa Catarina, no UNOESC, e a gente reside no meio oeste catarinense, onde aqui a produção de proteína é muito forte e impulsiona o desenvolvimento da maioria dos municípios, né? Tanto a agroindústria como figura econômica e de arrecadação desses municípios, como a produção dos produtores, né? Nós citamos ali no nosso trabalho as questões geográficas também, e a região sul do Brasil tem regiões geográficas que não favorecem a produção de cereais em escala, então fontes de receita alternativas para o agronegócio precisam ser desenvolvidas, e entendemos e verificamos ali que a região sul fez muito bem essa puxada, né, esse movimento de puxada. Bastante financiado também pelas instituições financeiras, né, que dedicaram recursos, e o Estado soube utilizar esses recursos para o melhor desenvolvimento da economia da região. E o clima também é um clima que favorece esse desenvolvimento. Outro ponto também que a gente gostaria de ressaltar é em relação à parceria, né, o sistema de integração que as agroindústrias têm com os produtores, e, por que não, as cooperativas também têm com seus cooperados, né? Isso cria uma rede de relacionamento que favorece tanto a redução de risco de produção, porque nessas parcerias a agroindústria assume boa parte desses riscos, né? 75% dos custos da produção estão relacionados à alimentação do animal, que é fornecida pela agroindústria. Outros 12%, 13% aproximadamente dizem respeito ao animal vivo, né, ao fornecimento do animal, que também é custeado pelas cooperativas e agroindústria. E isso faz com que o sistema econômico local crie uma sinergia boa, e tanto a gente percebeu o impacto que o agronegócio tem gerado no PIB brasileiro, né? Até em momentos que o PIB não foi positivo, teve uma queda, o agronegócio mostrou uma contribuição muito grande, até aumento na contribuição dele para o desenvolvimento. Então, por isso que foi o objetivo do nosso estudo, respaldar em dados e apontamentos teóricos, e também que a gente percebe na prática
na economia dos nossos estados aqui. Tailane, eu gostaria de fazer uma pergunta, então, até depois se o Jonas também quiser falar, né? Eu fiquei pensando no trabalho justamente isso, né? Você usou várias teorias de base ali para desenvolver o trabalho, né? E aí, assim, eu fiquei pensando a necessidade de utilização de algumas das teorias, né? Porque acaba que são teorias, algumas convergentes, né? Outras nem tanto, mas depois você acaba utilizando mais o Porter, né? Para poder mostrar ali toda a evolução, né? Então, não sei se você poderia falar um pouquinho sobre como que você, assim, o motivo, né, de você ter utilizado essas outras teorias, o que te ajudaram a entender esses resultados que você teve depois. Sim. O Porter, ele traz uma noção do cenário da nação, né? Do Brasil como um todo. Então, a gente acabou focando na avaliação dos resultados e até nas conclusões em relação ao Porter, porque o objetivo era avaliar o cenário como um todo. No entanto, para a gente entender como que esse cenário chegou até esse momento, achamos interessante explorar. Aqui a gente fala um pouco do sistema de integração vertical, né? Como objetivo de elucidar o que é, para dar conhecimento às pessoas que não estão inseridas, porque 90%, aproximadamente 90% da produção, da criação de aves e suínos no Brasil é feita dentro do sistema de integração vertical. Então, o primeiro objetivo aí era elucidar. Elucidando essa situação, nós vinculamos duas teorias que têm, no nosso entendimento, correlação direta com o sistema de integração vertical, que seriam as redes de relacionamento, que Dyer e Singh exploraram, né? Porque a partir do momento que a agroindústria estabelece um vínculo com o produtor, ele consegue compartilhar, ambas as partes, na verdade, conseguem compartilhar desses recursos de maneira genuína, né? O produtor, que é integrado a uma integradora, ele é fiel depositário dos animais que a integradora fornece. Ou seja, a integradora manda as aves, né, o pintinho de um dia, e o produtor, como fiel depositário, tem a obrigação de cuidar daqueles animais e manter a qualidade daqueles animais. E entregar de volta para a agroindústria. Então, tem total conexão com a rede, porque no meio dessa relação, eles estabelecem padrões que a agroindústria orienta e o produtor, para obter o melhor resultado, precisa executar. E também, por estar inserido nessa rede, ele tem uma redução do risco e, amarrado a isso, alinhado a isso, os custos de produção também são menores, né? Tudo é embasado em contrato, em padrões definidos, até as negociações de preço, né, são alinhadas no âmbito de CADEC, ou seja, a rede funciona com uma sinergia de um sistema. E aí, entendendo isso, nós exploramos no contexto nacional, e aí a gente pega o diamante de Porter para avaliar como que tudo isso que foi construído até então tem contribuído com o cenário econômico da produção de proteína no Brasil. Por isso também a gente faz uma avaliação do trilhar disso no longo dos anos. Ótimo, ótimo, Tailane. Realmente ficou um trabalho bastante robusto nesse sentido, né? E é interessante esse exercício da gente refletir, né, sobre o porquê utilizar cada uma das partes. E claro que a complexidade dessa cadeia merece mesmo, né, essa visão. Então, ótimo, parabéns, gostamos bastante. Jonas, você quer acrescentar alguma coisa? Agradecendo a Tailane, ela trouxe muito bem, né, o que a gente pensou desde o início, né? Para cada ponta do diamante, se a gente pensar hoje do Porter, nós podemos escrever uma tese, né? Uma tese de mestrado, uma tese de doutorado. Então, aqui nesse trabalho, né, o grande desafio foi sintetizar só o diamante de Porter é o item mais presente na nossa avaliação aqui, né, para dar sentido à competitividade, justamente pelo fato do Brasil ser o maior exportador de carne
proteína de frango do mundo, o terceiro maior produtor, a região sul concentrar 60% da produção, 88% é escoado pelos portos da região sul, os 3 grandes portos que temos em Paraná e Santa Catarina, né? Mas antes disso vem todo esse emaranhado aqui de teorias, né, que se relacionam, né, que é a integração vertical, a rede de relacionamento, os custos de transação, né, e isso fizeram com que o setor avícola brasileiro, e especialmente aqui na região sul, seja tão robusto, né, controle de custos, um sistema de integração muito forte, né, e aí o diamante de Porter agrega tudo isso, né, fechando com tudo isso, ele traz para dentro toda essa teoria, a gente pode fazer esse link, e ver como os mercados eles se interrelacionam. Por exemplo, Santa Catarina consome 70% do insumo, né, da ração, do milho, né, que é a base da alimentação aí, é importado. Então, tem um impacto, inclusive, até em países vizinhos, né? Importando milho da Argentina, do Paraguai, né? Da região centro-oeste, né? Agora a cadeia está se expandindo para Goiás, então isso não está presente no trabalho, porque a gente abriria muito o leque, né? Mas é uma cadeia presente, o Brasil está crescendo muito, cresceu esse ano de novo, a expectativa de crescimento no próximo ano. E o mais interessante também, que faz a gente ficar até apaixonado pelo trabalho, né? A proteína de frango, a produção de aves ela é muito dinâmica. Então, enquanto, por exemplo, o suíno tem um ciclo muito rápido, muito lento, mais demorado, a proteína de frango é 42 dias. Então, o mercado, a produção e o mercado se ajustam rapidamente. Então, isso traz agilidade, traz segurança, inclusive econômica, né, para os atores envolvidos, né, e aí torna a indústria cada vez mais presente, né, e melhora a qualidade de vida de toda uma população aqui, que a gente percebe o desenvolvimento da região ao longo dos anos. Ótimo, Jonas. Muito obrigada, né, pela sua contribuição. Realmente, o trabalho é muito bom. Eu tenho algumas sugestões também, então nós voltamos no final para conversar mais, tá? Muito obrigada. Nós vamos para o segundo trabalho, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Por favor, se tiver algum problema, vocês me avisem. Intitulado Controle Gerencial na Agricultura Familiar, Vilão Herói, trabalho de André Queiroz, Márcia Espejo, Maria Malta e Fábio Mendieta. Então, a ideia desse trabalho é que no trabalho citado aqui nos slides, houve um levantamento desses autores e verificou que vários elementos eles antecedem ao uso de controle gerencial por empreendimentos agrícolas. E não existe um consenso sobre o impacto dessas ações governamentais, se elas são positivas ou negativas, se o recebimento de fomento por meio do governo, ele faz com que as empresas adotem mais ou menos controle gerencial. Então, o objetivo do trabalho foi mensurar essas inter-relações entre o recebimento de fomento, a adoção das práticas de controle gerencial e também a performance de empreendimentos ligados à agricultura familiar. Então, dada a relevância da agricultura familiar, considerando a agricultura familiar com o que a lei brasileira define, esse recorte foi utilizado, a agricultura familiar como empreendimento agrícola, para verificar essas inter-relações. Como referencial teórico, então, foi utilizado basicamente os estágios evolutivos de controle gerencial, que vão determinar que, dependendo das práticas adotadas de controle gerencial, é possível classificar como um uso mais complexo ou menos complexo de controle gerencial em determinada organização. E também a proxy de controle gerencial. Então, a ideia de proxy de controle gerencial, elaborada principalmente pelo Fresat, é de que em algumas organizações mais simplificadas e mais familiares, que não existe o controle gerencial feito da forma como a gente conhece, pode ocorrer alguns elementos que se aproximem do controle gerencial. Um exemplo de uma organização que não efetua a utilização do fluxo de caixa
formalmente, mas que ela faz anotações de entradas e saídas. Então, isso é considerado como uma proxy do uso de fluxo de caixa. Então, em agricultura familiar, a gente partiu do pressuposto de que, como são organizações familiares e mais simples, elas poderiam não utilizar o controle gerencial formal, mas aplicar proxies desse controle gerencial. E aí, a ideia desse trabalho, que é um trabalho quantitativo, foi efetuar uma survey em 6 assentamentos de Mato Grosso do Sul. Com o levantamento, então, dessa survey, foi aplicada uma modelagem de equações estruturais com o método de estimação de mínimos quadrados ponderados, o PLS, usando o software Smart PLS. E o instrumento foi baseado na tese de Queiroz 2022, que operacionalizou esses 3 construtos, tanto as práticas de controle gerencial por meio de proxy, tanto quanto os fomentos que estão ligados à agricultura familiar e a uma maneira de mensurar a performance, né? Basicamente, então, esse trabalho ele foi qualitativo, então, por meio de entrevistas com agricultores familiares, foi efetuado uma observação de quais são as práticas que ocorrem nesses empreendimentos familiares. Os fomentos foi por meio de entrevistas baseados em especialistas e agentes financeiros. Foram levantados quais são os principais fomentos ligados à agricultura familiar. E a performance foi observada por meio de entrevistas com agricultores familiares e professores e especialistas ligados à agricultura familiar, de uma forma de mensurar por meio da percepção do próprio agricultor familiar a evolução patrimonial e produtiva dos mesmos. Então foi criado um instrumento de coleta e esse instrumento de coleta foi utilizado para efetuar a mensuração desses 3 construtos. O instrumento de coleta, então, de Queiroz 2022 tem 42 variáveis, sendo 22 de controle gerencial, 3 de fomento e 7 de performance. Esse instrumento, então, com 42 afirmações, foi aplicado uma escala Likert de 5 pontos. A amostra foi calculada por meio das indicações de Cohen, ao utilizar o software GPower, que forneceu 204 respondentes. O critério foi por meio de conveniência nos assentados de Ponta Porã, inclusive o maior assentamento do Brasil, que é o assentamento Itamaraty. Esse questionário, então, era lido e assinalado pelos próprios pesquisadores, né, logo após a resposta do agricultor familiar. Após a coleta, o pesquisador, então, se deslocava para a próxima residência do assentamento. Os dados foram tabulados com as 42 variáveis, foi rodado o modelo, a modelagem de equação estrutural e verificada a adequabilidade do modelo, buscando um R quadrado aproximado de 26 e usáveis de maiores do que 0,50. Se algum desses critérios não era alcançado, então era tirado uma variável, aquela que apresentava o menor valor de AVE, né? E rodava-se o modelo novamente. Esse procedimento foi repetido 30 vezes até o modelo apresentar uma boa adequabilidade, seguindo o protocolo de Ringel e outros. Então esse é o modelo inicial, com as 42 variáveis, e após as 30 rodagens foi obtido esse modelo, né, com 3 variáveis de fomento, 5 de controle gerencial e 4 de performance. Esse modelo foi considerado significativo estatisticamente, né? E aí, ao verificar as relações, foi possível verificar que o fomento, ao receber mais fomento, as organizações ligadas à agricultura familiar aumentam o seu controle gerencial e que também existe um aumento de performance. E mais do que isso, foi possível verificar que existe um efeito mediador entre o fomento e a performance. Então, se for considerar o aumento simplesmente do fomento e da performance, sem o controle gerencial, a cada uma unidade teórica de aumento de fomento existia um aumento de 27% de performance. E ao inserir o controle gerencial, foi visualizado que esse aumento de fomento para performance caía a 13,9% ou 14% praticamente, né? Então, é possível verificar que ao aumentar o fomento, a performance aumenta, mas que boa parte desse aumento se vem por meio do efeito mediador do controle gerencial. Então, a conclusão desse trabalho é a seguinte: o trabalho tentou mensurar essas inter-relações entre fomento, as práticas de controle gerencial e a performance.
Ao medir as inter-relações dos construtos, é proposto que a ampliação de fomento destinado à agricultura familiar impacta no aumento da performance desses produtores e também na adoção das práticas, e que esse aumento da performance é percebido pela evolução patrimonial e empresarial das famílias ditas pelos próprios agricultores familiares, né? Mas mais do que isso, né, que o controle gerencial ele é o verdadeiro responsável por esse aumento de performance. Então, ao efetuar o efeito mediador, né, ao aumentar o fomento desses empreendimentos, na verdade, aumenta-se o controle gerencial. E sendo o controle gerencial o responsável por aumento da performance, você fecha esse ciclo. Então, investir mais em fomento na agricultura familiar aumenta as práticas desses produtores e o aumento dessas práticas aumenta o controle gerencial. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, então aqui segue o meu contato. Muito obrigado. Ótimo, muito bom. O André também está por aí, né? Obrigado, André. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o trabalho? Eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando o trabalho, né? Cumprimentar a todos que estão na sala. Resumidamente, o trabalho ele queria verificar, existe um gap de pesquisa, né? Que dizia o seguinte: olha, se eu recebo fomentos públicos, isso aumenta ou diminui o uso de controle gerencial em organizações, né? Então, a gente tinha algumas pesquisas em alguns locais do mundo, principalmente na Europa, falando, olha, eu tenho um aumento, né? Então, quando eu recebo mais fomento, até por contrapartida que o governo exige, as organizações elas passam a ter maior gerenciamento, né? Até para poder falar o que é feito com a destinação desse fomento. Em alguns outros lugares, outros países, a gente tinha algumas pesquisas que falavam o contrário, né? Então, olha, quando você tem organizações agrícolas que recebem fomentos, elas geralmente se acomodam mais e elas deixam de utilizar as práticas de controle gerencial, né? Então, existia esse gap para poder entender o que acontecia aqui no Brasil. E aí, esse trabalho é um recorte de uma tese, né? Por meio da operacionalização dos construtos, então, do fomento, do controle gerencial e também da performance, que foi adicionada, né? Foi verificado, primeiro, que no Brasil, dado o recorte que foi feito só no MS, né? Existe uma forte correlação de aumento de prática de controle gerencial. Então, quanto mais fomento você recebe, maior é a adoção de prática, isso tendo em vista ainda que foi feito em empresas ligadas à agricultura familiar, que são consideradas mais simples, né? Não dá para se extrapolar que para as empresas mais complexas esse controle gerencial pode até ser aumentado. Mas mais do que isso, a gente conseguiu encontrar, por acaso, durante essa tese, que o fomento ele aumenta a performance, mas que, mais do que isso, o grande responsável por esse aumento de performance é o controle gerencial, né? Então, quando a gente recebe uma unidade de fomento, uma unidade teórica de fomento, a gente tem um aumento de performance, mas, na realidade, o que acontece é que esse fomento aumenta a prática de controle gerencial e a prática de controle gerencial que dá esse gás na performance, né? Então, basicamente, o trabalho ele teve esse achado aí para apresentação. É um trabalho bastante robusto, né? Você falou um recorte da tese, eu fiquei pensando, ele já é um trabalho bem robusto, então se é um recorte, imagina a tese, né? Mas também eu acho que a questão da dificuldade, né, de fazer esse trabalho quali e quanti, que assim, exige muito do pesquisador, né, a gente sabe, e aí eu vi ali, né, que você fez as duas partes, né, o que fica bastante complexo de fazer, né. Também o resultado, né, você achar esse efeito, né, eu acho que bastante importante, e várias variáveis, né, que você trabalhou. Então, acho que deve ter sido muita dificuldade de trabalhar com essas variáveis. E aí, a parte qualitativa, né, que você explorou menos ali, não sei se você quer falar, porque, assim, eu fiquei pensando, né, dessa tua dificuldade, principalmente de medir as questões de performance, né, com essa população, né, foram nos assentamentos, né. Então, se você pudesse falar dessa parte, né, como que você consegue medir isso?
Claro, esse talvez foi um grande achado também. Ele está um pouco fora desse trabalho, mas ele permeia, né? É necessário falar dele. Mas eu tive um grande trabalho em relação a mensurar a performance nessas empresas. Por quê? Primeiro, que a gente está falando de agricultor familiar que não tem, geralmente não tem dados financeiros anotados, não tem faturamento propriamente dito, porque talvez o faturamento que eles precisam ter foi encontrado nas pesquisas que é um faturamento feito contabilmente apenas para poder lidar com questões de legislação e tal, mas que não representavam a verdade propriamente dita, né? Então, não tinha dados financeiros para a gente poder mensurar. Aí teve-se uma segunda ideia de tentar mensurar a produtividade, né? Então, eu vou pegar agricultores diferentes e vou mensurar a produtividade. Surgiu um novo problema, né? Porque eu tinha agricultores familiares que um plantava mandioca, outro plantava banana, com questões interligadas, né? Um tinha galinha que auxiliava na produção, enfim, né? Então, a gente não conseguia verificar a produtividade desses agricultores familiares. E aí a gente partiu para as entrevistas, né, com alguns professores que davam disciplina de agricultura familiar em alguns lugares do estado, os próprios agricultores, e emergiu dessas entrevistas, né, dos diferentes públicos, quando eu perguntava como é que ele sabia que o negócio dele estava indo bem, como é que ele conseguia, claro, numa linguagem mais adequada, mas como é que ele conseguia mensurar a performance dele, né? E aí ficou evidente que todos eles, né, conseguiam fazer essa mensuração baseado na evolução patrimonial que eles tinham, né? Então, quando eu vejo que a minha vida está melhorando, quando eu vejo que eu estou conquistando mais coisas, comprando mais coisas, aumentando a propriedade, conseguindo investir mais dentro da minha propriedade, eu começo a ter uma percepção de que o meu negócio é lucrativo, é rentável, né? Então, a gente desenvolveu um instrumento que tentava capturar essa percepção deles, né? Então, não era um instrumento objetivo, mas era um instrumento mais ligado à percepção, à interpretação dele, né? E que trouxe bastante variabilidade, que para uma modelagem é o que é importante, né? A gente precisa capturar essa variabilidade, né? Então, foi basicamente assim que a gente conseguiu capturar e mensurar a performance desse construto. Ótimo. Não tem jeito, né? A gente tem que ir eliminando ali as dificuldades para tentar conseguir chegar, né, numa forma de mensurar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tínhamos algumas pessoas que gostariam de assistir a apresentação desse trabalho, a gente tem um tempinho ainda. Todo mundo sumiu aqui, André. Eu só estou vendo você, a Tailane e o Jonas. Faz parte. O Tudo Telmo. bom, André? Tudo bom? Ô, Telmo, tudo bem? Bom dia. Eu trabalho numa Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou aluno do mestrado em Desenvolvimento Territorial. Agora, sábado, a gente apresenta a construção de uma rede de aves vivas de gaiola. Eu sempre me interessei muito pelo processo de multinacional vindo da Sadia, da Seara, né? Então, essa parte de controle operacional. E como é difícil fazer isso na agricultura familiar. E hoje a gente tem esses extensionistas, né, que trazem um produto pronto, né? A gente tem a Emater, tem uma experiência um pouco maior, agora o Sebrae vem entrando bem, só que traz uma cartilha pronta e muitas vezes para o produtor rural é difícil de ser implementada, né, André? Estou mais curioso aí com o teu trabalho e te dar os parabéns aí para a gente aprender um pouco aí. Ah, legal, Theo. Você tocou num ponto muito, muito bacana aí, né, que é essa questão do engessamento, né? E foi possível verificar no trabalho que talvez a maior barreira que existe entre a agricultura familiar e a academia é na linguagem, né? Então, a gente utiliza uma linguagem específica que não é a mesma linguagem que o agricultor familiar utiliza, né? Então, quando eu fui verificar o que o agricultor fazia, né, eu tive uma surpresa muito grande, porque até questões ligadas a, por exemplo, margem de contribuição, eles efetuavam um cálculo, só que era um cálculo da forma deles e com uma linguagem totalmente diferente do que a gente utilizava, né? Então, eles falavam assim, olha,
você sabe qual produto que está te dando lucro? Claro, numa outra linguagem, né? Ele falava assim, olha, eu sei, né? Porque eu calculo a margem de contribuição, né? Então, na verdade, ele me falava uma outra coisa, eu sei qual produto que está dando lucro. Aí eu pedia para ele, me mostra como que você faz esse cálculo. E eu via que ele fazia um cálculo de margem de contribuição, ele conseguia saber qual produto era mais vantajoso ou não, né? Baseado em custo variável que ele tinha, né? Então, eu falei, nossa, esse pessoal sabe muito de gestão, né? Só que são pessoas que têm uma linguagem mais simplificada, até pela educação, né? Tem um conhecimento mais intrínseco, né? E às vezes a academia não consegue compreendê-los e eles não conseguem compreender a academia também, né? E quando você traz essa questão de talvez as formas de ensinamento para eles vêm de uma forma engessada, né? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque se eu falo uma linguagem e o meu público fala uma outra linguagem, não adianta eu tentar ensiná-lo de uma forma que está dentro do meu escopo de linguagem, né? Eu preciso me adequar ao que ele compreende. Então, bem bacana a sua fala também. Essa diversidade, né, no meio rural, diferentes atores, diferentes culturas. Se a gente for falar de gestão, se começa lá na garantia da qualidade total, né, indústria metalmecânica, né, a agricultura Eu acho que travou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? em Estamos relação à dinâmica de gestão para a propriedade rural, né? Isso aí ninguém está medindo, né? Então, às vezes, é um público que precisa ser bem assistido e a universidade precisa transformar essa boa ciência, né, em auxílio social. Obrigada, Telmo. O Telmo, só travou um pouquinho a sua fala, tá? Só te avisando, mas Tá. a gente conseguiu te entender. Agradeço as suas contribuições, agradeço, André, e também, né, tem muito assunto para a gente conversar ainda. Então, eu vou passar para o terceiro trabalho e depois a gente retoma de novo, tá? Obrigada, André, obrigada, Telmo. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui. Olá, pessoal. Me chamo Jéssica, sou de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. O nosso trabalho foi feito em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Eldorado é conhecido como capital da melancia aqui no estado, né? E como faltam pesquisas nessas cidades pequenas, nós chegamos a esse objetivo de pesquisa, que seria compreender como que ocorre a produção e a comercialização da melancia a partir da perspectiva dos produtores. No referencial teórico, nós discutimos 3 tópicos, que são a cadeia produtiva de hortaliças e melancia, que possui algumas especificidades, e depois sobre a comercialização das hortaliças e da melancia. Na metodologia, ela foi caracterizada como qualitativa descritiva, com pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Então, nós usamos dados primários e secundários, onde os dados primários foram entrevistas semi-estruturadas com 4 produtores locais. Na análise de dados, nós trazemos, né, informações sobre os produtores, como idade e tempo de atuação na cultura da melancia, e é possível perceber que apenas para o produtor 1, a melancia é a principal fonte de renda. Os demais atuam com outras culturas agropecuárias também. Já sobre as propriedades, todas elas são arrendadas, e é possível perceber que possuem um número pequeno de pessoas que trabalham, né, nessas propriedades. Com relação à produção da melancia, ela possui 4 estágios, iniciando no preparo de solo, né, que envolve as 2 gradiações, uma subsolagem e um nivelamento do solo, passando pelo plantio, que consiste em fazer o risco das covas, a semeadura, né, irrigação e replanta, quando necessário, passando para manutenção da lavoura, né, que engloba a irrigação, adubação, pulverização, capinagem e a tiragem de rama, e, por fim, a colheita, né,
que é a venda desse produto diretamente na lavoura e o carregamento dos caminhões. Eu vou falar um pouquinho sobre a produção irrigada, né, e a não irrigada. Na imagem, eu trago a diferença de uma área que é irrigada, né, é possível perceber que as ramas são mais fechadas, o que vai trazer maior produção, né, e produtos com mais qualidade. E já a área não irrigada, a gente percebe, né, que as ramas são mais falhadas, o que acarretará, né, num número menor de produção e produtos com menos qualidade também. Os tipos de irrigação utilizados pelos produtores são dois, que é a por gotejamento e a irrigação com canhão, né? A irrigação por gotejamento é uma espécie de mangueira que é distribuída por toda a lavoura, né? E fica gotejando água diretamente na raiz da planta. Essa água é bombeada, né, por um sistema que irá bombear a água na extensão da lavoura, e o sistema de irrigação com canhão é um caminhão, uma espécie de caminhão-pipa, que tem um sistema, né, com uma bomba em forma de canhão, que vai jogando água na lavoura, né, irrigando, e eles precisam estar mudando de lugar, né, o caminhão precisa estar mudando de lugar para conseguir irrigar toda a lavoura. Com relação à qualidade, né, as características de um produto considerado de qualidade do ponto de vista dos clientes envolve a aparência, como a cor da casca e da polpa, né? Quanto mais vermelha, para o cliente, possui mais qualidade. Também características em relação à doçura e também tamanho, né, desse fruto. As principais dificuldades enfrentadas na produção estão relacionadas às dificuldades climáticas, pois o clima é muito irregular, e também a virose. A virose é uma praga transmitida por inseto sugador e ela não tem cura. A virose é, assim, uma das maiores preocupações para os produtores. Durante o processo de pesquisa, né, desse trabalho, aconteceu uma chuva de granizo que afetou uma lavoura, né, como eu trago na imagem, e houve uma perca de 100% dessa produção. Em relação à comercialização, a maior parte da produção é vendida aos chamados atravessadores, né, que eles compram diretamente com os produtores e depois revendem, né, esses produtos no mercado, como supermercados, frutarias, enfim. Eles não possuem um contrato formal, né, dessa venda. O preço é definido a partir dos preços praticados pelas Ceasas, e as formas de pagamento variam entre TED, cheque, pagamentos em dinheiro, e a entrega acontece, né, diretamente nas lavouras. Em relação às incertezas, né, que assolam o processo de negociação do produto, está relacionada à qualidade mesmo, pois se o fruto apresentar alguma característica, né, irregular ou alguma mancha, assim, como na foto que esse fruto traz, ele não é redondinho, ele não é aceito pelos compradores. Então, isso é uma incerteza. E como conclusão, né, a gente traz a necessidade de elaboração de políticas públicas voltadas a estudar as formas de estabelecer valores de referência, principalmente para que os produtores não precisam enfrentar tantas incertezas de mercado, né? E as alternativas adicionais poderiam ser empreendidas pelo município em parceria com o Estado, na busca de formas de investimento, especialização e capacitação para os produtores e também para os profissionais dessas áreas, né? Nessa cultura. E como contribuição,
a gente traz um chamar a atenção mesmo dos órgãos públicos para culturas menores em pequenos municípios que possuem potencial para manter as famílias em suas propriedades e possam gerar renda para o desenvolvimento local, né? E também a necessidade de se pensar e se desenvolver iniciativas de marketing e diferenciação como forma de incentivo nessa cultura e padronização da produção e valorização dos atributos de qualidade. E a nossa contribuição seria isso. Deixo aqui meu muito obrigada. Pronto, nosso terceiro vídeo. Rejane, você quer falar alguma coisa, acrescentar sobre o trabalho? Sim, primeiramente cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui no SEMEAD. Esse trabalho, então, ele foi o TCC da Jéssica, eu queria evidenciar isso, ele é um trabalho de graduação da Jéssica, e ele foi orientado pela professora Jaiane, nossa moderadora, e eu e o professor Victor tivemos a oportunidade de contribuir. Então, eu acho importante salientar que, assim, um dos aspectos, né, que torna esse trabalho relevante, né, é que ele trata da cadeia de FLV, que é muito importante, trabalhos que analisem essa cadeia, é uma cadeia grande, importante, e eu tenho estudado, né, agora na tese de doutorado, a cadeia de FLV, e eu vejo quanto falta trabalhos atualizados e trabalhos que vão para a parte prática, né, e que pesquisem isso, principalmente se tratando também da questão da agricultura familiar, como já foi ressaltado, né, a falta de conhecimento técnico, vamos dizer assim, mais formal, que falta aos produtores, né? E é importante que o trabalho evidencia que, embora o trabalho foi feito no município de Eldorado, que é capital da melancia, não tem técnicos especialistas nessa cultura lá. Os que auxiliam os produtores são do Paraná, de outro estado. Então, falta realmente... Como é um município que é a capital da melancia e não tem apoio técnico nesse sentido, eles precisam buscar fora. Então, os produtores produzem sozinho, com conhecimento ali mais prático mesmo, não tem, né, esse apoio aí de agrônomos e técnicos, né? Então, acho que é uma questão importante, né, que o trabalho enfatiza também. Eles têm muitos problemas ali de clima, né? O clima impacta diretamente e talvez, assim, fossem importantes trabalhos que analisassem essas questões mesmo, dessa prática desse dia a dia dos produtores, porque para como é possível, né, atenuar essas questões, quais são as tecnologias que podem contribuir para que o clima não impacte tanto, a questão das pragas, que para eles é muito assustador, é muito problemático, já eles relatam perdas que tiveram com relação a isso, né? E, finalmente, assim, por fim, também queria ressaltar que ele é importante por evidenciar a questão de que ainda existe a cultura do atravessador. Quando a gente olha para a estrutura de governança, né, para os métodos de contrato, seriam necessários estudos, né, para a gente conseguir analisar se essa é realmente a forma de governança que é melhor para o produtor. Porque a gente sabe hoje, né, nas cadeias agrícolas, que uma parte muito grande vai, por exemplo, para a parte de varejo ou para a indústria processadora, e o produtor fica com uma parte da margem menor. Talvez se a gente conseguisse eliminar essa figura desse atravessador, então ele seria uma possibilidade de distribuir melhor o valor dessa cadeia e que o produtor, que é pequeno, familiar, que a renda dele já depende disso, tivesse uma maior parcela nessa renda, né? Então, acho que o trabalho evidencia todos esses problemas, essas questões, né? E é importante nesse sentido, né? De apontar o FLV ainda precisa de muitos estudos, né? E principalmente em questão da região, de fomentar ali a região, de que a gente direcione na academia e as políticas públicas direcione esse olhar para essa região e para essas questões que os produtores estão enfrentando. Embora a Jéssica colocou ali que apenas um dos produtores é 100% da renda da melancia, os demais, todos eles também são do agronegócio, de outras culturas, mandioca, enfim, mas ou seja, é importante para o município e para esses produtores, para essas famílias, né? É isso, obrigada. Obrigada, Jaiane, obrigada a todos. Obrigada, Rejane. Eu vou aproveitar e acrescentar aqui, né, algumas questões.
a gente vê, né, a diferença que é uma cadeia que tem integração vertical, né, como o trabalho do Frango, da Tailane e do Jonas, para uma cultura que realmente é deixada de lado, assim, às vezes, né? Principalmente quando a gente está falando, assim, dessas outras culturas, né, que tem, assim, um impacto menor no PIB, né? Então, elas acabam ficando ali sem investimento mesmo, né? Se a gente trazer também o trabalho sobre o controle gerencial, né? Fiquei pensando aqui, né? Como é que é o controle gerencial, né? Como é que eles estão medindo a performance do trabalho deles, né? Não, a gente não sabe nem se tem, né? Então, assim, e também é uma questão, né? Como a Regiane falou, como que um município ele se torna capital da melancia. Então, assim, como ele tem toda ali uma questão territorial e de colonização que acaba indo para um lado, né? Só que, ok, mas e aí? Você deixa todo mundo lá, né? Os produtores, deixa tudo à mercê do mercado e você não auxilia? Então, assim, o que a gente está vendo é que os produtores, eles continuam na atividade pelo conhecimento acumulado, né? Mas e aí? Até quando que eles vão aguentar ficar nessa cultura se não tiver nenhum apoio do Estado, né? E aí isso pode se acabar. E aí a gente vira milho e soja em tudo. Então, essas questões de agricultura familiar, né, a importância desses produtores para o desenvolvimento local, a questão de investir em diversificação, né, nas culturas, meu Deus, senão a gente vai acabar, né, tudo indo para um lugar só. E aí precisaria realmente, né, de investimento ali, a questão da irrigação, que é um ponto teoricamente fácil, né, porque culturas maiores já resolveram esse problema, mas claro, com investimento alto, que pequenos não vão conseguir fazer, e outras questões menores, né? Então, por exemplo, para medir o sabor da melancia, né, você tem já equipamentos, tem um equipamento para fazer essa medição, mas eles não têm, né? Então, assim, a gente fica pensando, se a prefeitura ou até o Estado pudesse fornecer esse tipo de material para que eles fizessem essa medição, né? Porque fica ali, né, à mercê do atravessador mesmo, né? O cara chega lá e fala, ó, quero experimentar, ele põe na boca e fala assim, essa tá doce, essa não tá, essa eu pago tanto, essa eu pago tanto, né? E aí, né? Então, assim, quem que vai brigar com relação à medição de sabor, né? Então, para mim tá doce, para mim tá azedo, para mim tá aguado, né? Então, se a gente tivesse esse equipamento que tem nessa tecnologia para aplicar ali, a gente já poderia garantir uma renda a mais para os produtores, né? Então, são pequenas ações que a gente poderia fazer para estimular essa cultura, para não deixar esses produtores sair da cultura, também como forma de diversificação, né? Para a gente não virar milho e soja. Então, muito obrigada, então, por essa parte, né, aqui como autora e não como mediadora. E agora, então, a gente já analisou, né, os 3 trabalhos, e nós temos um tempo, então, aí de 22 minutos para discutir, né, sobre os trabalhos. Eu quero abrir primeiro para vocês, alguém quer perguntar alguma coisa para os autores, ou quer fazer alguma colocação, enfim, estamos à disposição. Acho que o André está por aí também, né, André? Eu tenho, professora, aqui com relação a essa questão da melancia, né? O município, ele é hoje, digamos assim, uma referência na produção de melancia. Mas pelo que o trabalho nos trouxe, não está agregando a renda, né? Então, está bem claro a renda do produtor e, por consequência, talvez até do município, né? Porque normalmente esses atravessadores só negam o que podem, né? Eu conheço um pouco de agronegócio, sei como funciona. Mas, nesse sentido, o que eu percebo é que o município dá a entender que acaba sendo um parque de diversões para o atravessador. Vamos lá, que lá produz bastante, lá é onde nós vamos explorar o mercado, e aí acaba sendo fica próximo de uma
Fechou seu microfone, Jonas. Fica próximo de uma colonização, praticamente, né? Algo predatório mesmo do ponto de vista, se a gente vê geral, aí, pensando no atravessador. No município, no estudo de vocês identificaram algum produtor que está muito bem estruturado, profissionalizado, que consegue ter poder de negociação, poder de barganha para negociar diretamente com o SEASA ou com uma grande rede, ou implantar um sistema, exemplo da verticalização que nós temos, da integração aqui no Sul, fazer um pedido, produz tantas toneladas de melancia que eu garanto a sua compra, ou isso inexiste, ou é incipiente ainda? Não tem, né? Não tem. Eles são bem independentes mesmo, e tanto que cada um vende, né, para um. E é interessante, Jonas, que eles vendem longe, às vezes até eles vendem para o Paraguai, né? Porque como fica próximo, eles fazem vendas para outros lugares, né? Mas nada estruturado, né? Nenhum contrato. É assim, né? Como você falou, todo mundo sabe que lá é a capital da melancia, chega na época, né? Opa, vamos lá que lá tem. E assim, claro, também a gente tem que olhar para um outro lado, né? A questão do atravessador também é importante o papel dele, né? Porque é uma pessoa com conhecimento. Então, assim, claro, muitas vezes ele até agrega informações para o produtor, porque ele vem de outros lugares, de outros estados, então, assim, ele traz também informações sobre o mercado, né? Porque não existe, por exemplo, quando a gente olha o frango, né? Já tem toda uma questão estruturada, você está a par dos preços do mercado, como que ele funciona, é mais fácil para ter esse tipo de informação, né? Em outras cadeias, né, como o leite também, que já está muito estruturado, então você tem alguns órgãos que vão ajudar, né? Então, nesse caso, não tem, né? Nesse caso, fica meio à mercê mesmo, não tem nada estruturado. Então, assim, o atravessador também tem um papel importante, né? Que a gente não pode se esquecer. Mas ele acaba, talvez, fazendo um papel que se outro ator pudesse desempenhar, como o poder público, né? Então, talvez tivesse ali um impacto maior, né, na vida dos produtores, né? Bacana. Eu vejo aqui, professora e demais, o litoral de Santa Catarina se desenvolveu muito na produção de banana. Então, assim, a bananicultura, assim, é uma cultura que está bem mais desenvolvida em termos de cadeia de produção que a melancia, que também é uma fruta, que também compete lá na gôndola do supermercado, né? As duas são super apreciadas, estão no gosto das pessoas no mundo todo, imagino, no Brasil principalmente, né? Então, assim, como estudo, futuramente, assim, eu comecei a linkar, né? Poxa, a banana, o produtor já inicia o plantio, já tendo um pré-contrato, já está bem mais desenvolvido, né? E pelo baixo, o custo da produção da melancia bem inferior ao da bananicultura, por exemplo. Se pensar na produção do frango, nem se fala, né? Então, o dia que evoluir para a gente vai conseguir agregar renda na propriedade de uma maneira, assim, sensacional. Então, é bacana, daqui a pouco, a gente pensar num estudo futuramente, né? Linkando com a bananicultura, né? Que também acaba sendo um mercado que já está se desenvolvendo e que sofreu o que a melancia sofre hoje, né? O produtor de melancia vem sofrendo hoje. Sim. Várias frutas, né? Várias verduras, hortaliças, acho que a gente pode ter essa visão mesmo. Verdade. Ótimo. Obrigada, Jonas. Só mais uma contribuição, Jaiane, como estamos com um tempinho aí, daquela questão que você falou de daqui a pouco a gente só está produzindo soja, né? Porque o produtor vai desistindo, né? Ele é desestimulado da cultura. E assim, uma informação assim, em primeira mão, que eu estou fazendo uma pesquisa de campo, agora eu falei com o SEASA, representante do SEASA do Paraná, o diretor essa semana. E ele me disse que falta realmente culturas diversificadas e que o Paraná ainda importa muito. Ele me falou um dado, preciso checar, mas o dado empírico que a gente tem é esse, que 80% é importado ainda. Ou seja, a gente teria mercado para isso. A gente precisa importar para atender aqui algumas frutas específicas, às vezes até o básico. Ele falou que até cebola, às vezes, precisa importar, porque não dá conta. Então, a gente tem produtores produzindo melancia, né?
que são que poderiam ser estimulados, ou seja, de um lado, o próprio poder público considera que eles estão saindo de algumas culturas diferenciadas, todo mundo está produzindo a mesma coisa, né? Todo mundo produzindo por demanda, grande quantidade, e por outro lado, não há o estímulo ainda, né? A gente não conseguiu organizar essa cadeia para estimular esses produtores para que seja rentável e viável para eles continuarem em atividades de culturas diferentes, por exemplo, como a melancia, né? Só isso. Ótimo, Rê, obrigada. E a questão nós comentamos do agrônomo, né? Então, assim, não tem um agrônomo na região que seja especializado em melancia. Então, assim, é tentativa e erro, né? Tentativa e erro por parte dos produtores, né? E outras culturas também, né? Aqui na região Cone Sul, quando a gente fez um outro trabalho de hortaliças, de levantamento de hortaliças, né? Então, assim, o pessoal produz alface, né? Só alface. Você vai ver as outras hortaliças ali, é pouca coisa de cada uma, e aí a gente precisa comprar de fora, né? Então, até que ponto isso né, tem que ser revisto, tem que ser pensado, né, para desenvolvimento, principalmente dessa cultura local. Obrigada, pessoas. E abro para os outros trabalhos também, né? Se alguém quiser comentar os outros trabalhos, eu até, né, aproveitando aí que o Jonas e a Tailane estão por aí, né? Sobre o trabalho, eu fiquei pensando, Jonas, eu acho que tem que mudar o nome desse trabalho, tá? Eu acho que, assim, tá meio repetitivo ali, né? A questão da produção, tu fala produção 2 vezes, adoro uma estética do artigo, né? Eu acho que a gente poderia pensar, e eu não sei também, Jonas, Tailane, se o longitudinal ali no trabalho, se ele dá a conotação correta, se ele não dá uma interpretação errada, né? Porque, assim, é um trabalho sobre a evolução, né? Mas quando a gente olha, ele dá aquela conotação de que é um trabalho longitudinal, né? Quer dizer, que você fez uma coleta lá atrás, depois de um período, você coletou de novo os dados para... Então, né, eu fiquei pensando se talvez evolução, não sei, se não seria outra palavra, né? Então, estudo sobre da evolução, da participação do Brasil no mercado mundial de produção da proteína de soja, talvez. Eu não sei se vocês querem comentar, mas quando eu li ali o título, aí eu falei, nossa, um trabalho longitudinal, né? E aí, aquela conotação, né, da metodologia mesmo. Então, talvez repensar isso, não sei se é viável, tá? A gente também não vê as contribuições dos avaliadores, né? Mas é uma coisa ali que eu fiquei pensando quando eu vi o trabalho, tá? E é claro que, né, com as contribuições para vocês publicarem depois num periódico, né? Claro, obrigado, professor. Eu acho que dá para a gente ajustar para tornar ele mais melhor interpretado, porque aí pode ocorrer o que você mesma colocou, né? O título leva a pensar outra coisa que não a que está no conteúdo, né? Mas os resultados são bastante importantes, né? Então, acho que o resultado ali é realmente a contribuição desse trabalho é bastante relevante, eu gostei bastante. E tem várias outras coisas, né? Se a gente fosse colocar, né? Tem várias outras questões, mas eu acho que só alguns detalhes, né, para poder publicar ele, porque realmente os resultados são bastante relevantes, tá? Obrigada, parabéns. Nós agradecemos e estamos abertos aí a sugestões, porque são muito bem-vindas aí para melhorar o nosso trabalho. Exatamente, eu ia acrescentar, né, que o nosso objetivo aqui é esse, né? As críticas são muito bem-vindas e se não couber aqui por causa do espaço de tempo curto que a gente tem, nós passamos os nossos contatos, prof, e ficamos à disposição, porque o nosso objetivo é melhorar para justamente publicar ele, né? E é algo que faça sentido e que as pessoas interpretem da melhor forma. Não, eu acho que ele está perfeito, é só essa questão, né, que você olha o título e você pensa em uma outra coisa, e aí quando você vai ver não é bem isso. É só detalhe, tá? Mas eu acho que já ajuda ali
na interpretação do trabalho. Obrigada. Aí, né, do trabalho também do André, né, André, assim, eu fiquei chocada com a complexidade do seu trabalho, eu gostei muito, né, obrigada, Jonas, anotando seu contato aqui. Eu achei, assim, muito legal mesmo, eu gostei de várias coisas. Eu vi que você, lá na metodologia, né, você coloca que vocês fizeram o questionário, né, e aí vocês foram lá entrevistar essas pessoas, porque assim, quando você fala questionário, dá a impressão que você enviou, e na verdade não, vocês foram presencialmente lá, né? Então assim, fica uma coisa de questionário com entrevista, né? Uma sugestão que eu te dou, que a gente tem usado quando a gente faz isso, principalmente com produtor e produtores menores, né? Que muitas vezes eles não têm condições de responder um questionário, né? Até pelo que você falou, para interpretar, para trazer no cotidiano deles, a gente coloca formulário, né? Que a gente passou um formulário, porque daí já dá essa conotação de alguém que foi lá, perguntou e preencheu. Aí o questionário dá a conotação que ele mesmo preencheu, né? Então é um detalhe também que dá para mudar aí no seu trabalho, que vai ficar super bom. E aí também eu queria dizer, né, dessa questão do efeito moderador que você achou, o efeito mediador ali, né? Então, acho que esse é o maior achado. Eu acho que dá para a gente extrapolar para outras coisas, né? Não sei se vocês pensaram nisso. Eu não lembro de ter visto no trabalho, tá? Talvez até você já tenha colocado lá. Mas eu acho que, assim, uma coisa é focar nessa questão da gente estar falando do pequeno, né? Como você falou, acho que talvez para o grande isso não faça sentido, então, pensar ali numa questão já para o pequeno, e aí a gente poderia aplicar em outros lugares, em outras culturas, enfim, dá para adaptar. Eu não sei se está claro isso lá, mas deve estar, né? Pelo que você falou. E também isso, né? Frisar que eu acho que para o grande talvez não faça sentido. E aí eu não sei se é isso, André, mas eu acredito que talvez por isso que tenha tanta contradição na literatura, né? Eu não sei se você chegou a olhar se a literatura está tratando de grandes ou pequenos, então talvez isso que poderia ser essa grande contradição. Perfeito, professora. Fiz as anotações aqui, de fato, né? Primeiro, essa questão metodológica foi uma grande dúvida, né? Porque a prática era uma survey, né? Só que o questionário não era auto-preenchido, ele era lido para o próprio aplicador fazer a seleção ali, né? Dependendo do que ele falava, né? Então a gente ficou, será que é uma entrevista? Mas é uma entrevista com mais de 200, né? Ou será que é uma survey, mas não foi auto-preenchida, né? Então eu fiz a anotação aqui que de fato o formulário vai fechar melhor, né? E acho que nesse trabalho não deu tempo de fazer essa menção que a professora colocou, né? Mas de fato na tese está feita, né? Mas acho que vale a pena adicionar nesse trabalho, até porque se levantou a dúvida, porque ficou faltando a informação, né? Então vou fazer essa adição e agradeço muito a contribuição da professora. Obrigada, André. Imagina. Que assim, são muitas coisas para colocar num espaço de papel tão pequeno, né? Acho que esse que deve ser o seu maior desafio. Acho que a sua tese aí vai dar uns 20 trabalhos, sei lá. Mas vamos aproveitar, né, pessoal, e fazer tentar olhar para esses 3 trabalhos de forma conjunta. Eu acredito que, assim, é um trabalho que está falando do frango, né, uma questão mais estruturada, mas como é um trabalho já de uma cadeia mais estruturada, aí se consegue ter essa visão de longo prazo, que acredito que nas outras culturas talvez a gente não conseguiria, né? Principalmente, como a gente falou do FLV, da melancia, né? E aí o trabalho do André, né, que vem com esse modelo interessante para a gente entender que
que assim, poderia aplicar em outros lugares para, olha, se é o controle gerencial que está melhorando a performance, então, assim, vamos cobrar esse controle, né? Então, assim, a cada investimento, a cada fomento, vamos dar um treinamento para ele de como fazer esse controle, porque isso vai impactar na performance dele. Então, assim, pode virar uma política pública bastante importante, né? E pode ajudar todos os produtores aí, né? De melancia, de outras, de várias culturas, né? No seu caso, o trabalho foi com várias culturas, né? Nossa, eu anotei tanta coisa aqui. E aí uma outra coisa também bastante importante, que a gente sempre discute, né? Que é como dar o retorno a esses produtores pela participação deles na pesquisa. Então, isso é uma parte, por exemplo, o André é uma tese, a Tailane no mestrado, né? Então, assim, a gente vai até lá, a gente pede informações e depois, né? Que retorno que a gente dá para essas pessoas, né? Então, não sei se o André já fez isso, se a Tailane já, né? Não sei como é que está a pesquisa de vocês, mas da importância da gente retornar com alguma coisa para eles, né? Não sei também se vocês tiveram dificuldade de acesso, no caso do André, que foi lá bater na porta, perguntar, se alguns se recusaram, né? Se há um estranhamento do pesquisador nesse sentido. Mas e agora, né? Finalizado isso, que resposta que você vai dar para eles? Porque é uma crítica, né? A gente vai, pergunta, faz a pesquisa, vai embora e não traz nenhum resultado, né? Interessante para eles. A gente publica nos periódicos, mas e o relatório técnico, né? Ou até, não sei, né, André, no seu caso, se você pensou em alguma coisa, mas até uma palestra, né? Ou alguma forma de ajudá-los, né? Isso é muito bacana, muito importante, professora. Eu tenho um privilégio que é ser professor do Instituto Federal, né? Então, a gente trabalha de perto com essa população, né, dos assentamentos. Então, esse trabalho ele deu embasamento para fazer algumas operações aqui pelo Instituto Federal, né? Então, foi desenvolvido um circuito de palestra, né? Alguns cursos técnicos que estão sendo ofertados, na verdade, foi desenvolvido um software que a Prefeitura de Ponta Porã vai utilizar para poder identificar o grau de controle gerencial. Então, baseado nas variáveis que o trabalho levantou, 10 perguntinhas simples ali que o produtor coloca, que ele consegue identificar um nível de controle gerencial que ele tem, né? Se ele aplica tal técnica, se ele faz tal coisa, de uma forma mais simplificada, já dá uma visão do que está carente, né? Então, super importante mesmo essa questão do trabalho acadêmico não terminar no final na defesa, né? Mas invadir a sociedade, né? Se a professora me permite fazer um comentário aqui do trabalho também, que acabou faltando na fala, né? Como foi um trabalho quantitativo que utilizou modelagem, foi possível verificar qual que é o fomento que tem maior impacto e qual que tem o menor impacto, né? Dentro dessa esfera de agricultor familiar, né? E a gente esperava que crédito ou que fosse um outro tipo de fomento que tivesse maior impacto na performance, né? E para nossa alegria da docência, o fomento que mais teve impacto na performance foi os fomentos ligados à educação, né? Então isso mostra o quão é importante, né, a questão da educação. Então crédito é importante, a terra é importante, né? Todos os fomentos são importantes, mas a educação, os fomentos ligados à educação, né, seja ela na questão de gestão ou de auxílio técnico mesmo, mas o que está ligado à educação é o que tem maior impacto na performance desse público, né, da agricultura familiar. Ótimo, André, bom saber, né? Para ver que o trabalho da gente tem um sentido, né? Muito bom, muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Estamos aqui no tempo certinho. Eu queria só adicionar, prof, parabenizar todos os colegas aí, né? E todos temas bastante relevantes, como que eles se amarram e se conectam de uma forma ou de outra. O nosso trabalho está enraizado na produção, no agronegócio, puxado especialmente por empresas familiares. O André,
quando buscou as fontes de dados, ele buscou um sistema de gerenciamento, especialmente voltado para empresas familiares. E a produção de melancia, em pequena escala, né, para não virar tudo cereal, produção de empresas familiares. Ou seja, mostra que a importância que nós, como pesquisadores, estamos dando para esses produtores que muitas vezes no cenário global são subjugados, né? Mas que tem uma parcela muito grande de representatividade, como a própria Regiane falou, não sei se foi a Regiane ou a prof. Jaiane, não temos um produtor grande que consiga negociar direto com o Ceasa, precisa do atravessador. Logo, a gente precisa dar foco nisso, de modo que surja uma entidade de classe ou alguém que represente e dê voz para esses pequenos, porque sozinhos, sem organização, negociando com instituições, eles não vão conseguir dar os passos na velocidade que dariam se tivesse alguém suportando eles, né? Então, só queria chamar a atenção para esse ponto que me saltou os olhos, né? Que bom que tem tanta gente olhando para os pequenos, né? Porque eles têm uma parcela muito significativa no nosso cenário de agronegócio brasileiro. Parabéns para todos que desenvolveram aí, pelas apresentações também. Obrigada, Tailane. Eu concordo plenamente, né? A gente fica feliz de ver esses trabalhos, né? E assim, também com o que o André falou, né? Desse resultado, de mostrar como que a educação tem auxiliado, né? Isso dá ânimo para a gente continuar, né? Porque às vezes a gente escreve, a gente faz um trabalho, a gente escreve uma pesquisa, né? Publica, e aí, né? E a nossa sociedade, né? Como que ela está fazendo, né? Alguém comentou aqui, né? A Regiane comentou a linguagem, né? Então, assim, a gente tem buscado, né, fazer relatórios, né, ir até o local, dar esse retorno, para que também a gente tenha essa relação de confiança com o produtor, né, que é exatamente muito necessária para dar continuidade às pesquisas e também para eles verem essa importância. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Eu vou chamar a atenção aqui no chat, tem a avaliação da sessão, peço por favor que todos respondam, tá? E tem também, eu vou colocar aqui, o que a sessão de networking, né? Então, se quiserem entrar para continuar conversando, para discutir sobre algum assunto, né? Uma coisa mais informal ali, tá? E aí eu vou pedir também, né? Aproveitar esse tempinho, nós fechamos nosso tempo corretamente aqui. Ainda bem que são só 3 trabalhos, se fossem 4 ia ficar apertado. Eu vou pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto, né? Uma foto aqui dessa equipe tão maravilhosa. Obrigada, Regiane. A Regiane colocou o contato aí. Olha, o Hernani chegou bem na hora da foto, Hernani. Então vamos fazer uma foto. Posso deixar passar em branco, né? Olha que pessoas bonitas. Todos sorrindo. Ótimo, várias fotinhas aqui. Muito obrigada a todos. Hernani, nós finalizamos aqui, ainda bem cumprimos o horário. Eu espero vê-los em breve. E convidamos aí a sala de network, né? Como eu já disse, vamos para lá conversar mais um pouquinho, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora, pela mediação aí. Prazer. Por estar conosco. Jaiane, muito obrigado pela excelente mediação. Muito obrigado a todos vocês.